Ô, na moral, eu nunca tanco o erro que fizeram nessa foto, cara. Porque você sabe que a primeira versão dessa imagem aqui, ó, tinha o Minato, né? Você sabe que o cara desenhou o Minato aqui. Mano, o Kishimoto devia estar tanto tempo sem dormir que ele foi lá e fez as estátuas dos Kage, mas o Minato ainda não era Hokage. E ele desenhou o Minato, ainda dá pra ver aqui, ó, ele tentou reparar, passou por cima e tal. Mas, mano, dá pra ver que tinha uma estátua aqui, ó. Tinha uma estátua aqui. E aí depois eles tiveram que, não, pera aí, verdade, tá errado isso aqui é furo de roteiro. Aí vai lá, passaram por cima. Caraca, tadinho, mano, tadinho do Kishimoto, na moral. 1, 2, 3 e gol. Obito Uchiha é um dos personagens mais importantes do universo de Naruto, um dos Sim. vilões mais recorrentes quando o pessoal vai discutir a respeito Sim. da obra. O maluco tem um visual Olha ele aqui, ó, ó o brabo aqui, ó, do ladinho. bacana, faz parte do clã que mais aparece na história, tem Sim. um rap respeitável feito pelo Player Taos. E desse mundo eu cansei, oh! Mesmo depois de anos que a história de Naruto acabou, Olha eu ali de novo! Olha eu ali! Rapaz, olha eu aqui, olá! que a história de Naruto acabou, eu frequentemente vejo, tipo, quase toda semana, uns vídeos aparecendo na minha timeline discutindo a respeito do personagem do Obito. Oh, sacanagem, o meu vídeo não apareceu. Só apareceu eu ali, mas não apareceu. Enquanto algumas pessoas acham que ele é um dos melhores vilões da história de Naruto, mais bem escritos, com os conceitos muito interessantes e tal, tem gente que acha ele de verdade o pior vilão da história inteira. Não. O Camus, nem o Camus acredita nisso, pô. Acham o plano dele furado, a ideia dele mal feita, e até gostavam mais da ideia do personagem quando ele ainda não tinha mostrado o rosto, né? Quando ele ainda era só o Tobi. Então ele é meio que o Não vai nessa aí do Camus, não, que ele tá de rage bait. É rage bait. pseudo melhor Mentira. e pior vilão da história de Naruto, sabe? Eu já falei um pouco sobre ele em alguns outros vídeos meus a respeito da trama, mas hoje acho que é uma boa hora pra gente falar um pouco sobre tudo do personagem, a história dele, o desenvolvimento, os arcos dele. Bora lá, hein? Vou cobrar, hein? Bora ver se tá certinho. Ele fez em 18 minutos o que eu fiz em 1h25. Vai ter que resumir muita coisa aí, bora ver. O plano dele, se fazia sentido ou não, e o que eu acho do personagem em si. Será que eu acho ele um vilão bom ou não? Bom, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E não esquece de pegar alguma coisa pra comer, por sinal que esse vídeo aqui vai ser grandinho, né? Enfim, pega um lanche e vem comigo. Tá legal, antes da gente fazer um monte de conclusões aleatórias sobre o personagem, primeiro a gente tem que falar sobre a história de origem dele, não é mesmo? Obito é um personagem que nasceu na Vila da Folha, parte Brabo. do clã Uchiha, com toda aquela história de origem que é meio... Ô, na moral, eu nunca tanco o erro que fizeram nessa foto, cara. Porque você sabe que a primeira versão dessa imagem aqui, ó, tinha o Minato, né? Você sabe que o cara desenhou o Minato aqui. Mano, o Kishimoto devia estar tanto tempo sem dormir que ele foi lá e fez as estátuas dos Kage, mas o Minato ainda não era Hokage. E aí ele desenhou o Minato, ainda dá pra ver aqui, ó, ele tentou reparar, passou por cima e tal. Mas, mano, dá pra ver que tinha uma estátua aqui, ó. Tinha uma estátua aqui. E aí depois eles tiveram que, não, pera aí, verdade, tá errado isso aqui é furo de roteiro. Aí vai lá, passaram por cima. Caraca, tadinho, mano. Tadinho do Kishimoto, na moral. que um paralelo do Naruto que vocês se lembram. Só quem acompanhava nessa época sabe dessa aí, hein? Porra. Né? Ele é aquela criança que queria se tornar Hokage. Ele gostava da Rin e era meio que o fracassado do seu grupo, igual o Naruto era o fracassado do seu grupo também depois. Tinha um belíssimo time com um personagem que era sério e radical, que é o Kakashi, e com o professor dele sendo... Ele passou o branquinho. Ele passou o branquinho e fingiu que ninguém viu. Luca, qual é o melhor vilão do Homem-Aranha? Pra mim é o Dr. Octopus. Nato. Um monte de coisas aconteceram na época da sua infância, os países ninja estavam em guerra, né? Então a gente tem todo um flashback triste, uns personagens morrem, uma pedra cai no... Não, na moral, a Rin, quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei... Ô, Bito, eu te entendo. Eu tinha 12 anos também. Eu falei, mano, ô, Bito, meu parça, faria igual, faria a mesma coisa. Eu entendo, mano, eu te entendo. Um trauma desses nessa idade, na pré-adolescência, isso aí quebra o romântico. Obito umas 50 vezes no anime. E toda aquela história triste do personagem é usada pelo Madara pra manipular ele. Nossa. É preparado toda uma armadilha onde o Obito sai pela primeira vez depois de muito tempo. Não, na moral, essa é outra parada super mal explicada. Ele encontra Kakashi, que consequentemente tava... O cagado da Rin. Pô, mano, quando eu era criança, eu ficava tipo, pô, mó fofinho, né? Mó casalzinho bonitinho. Por que ela tá gostando do Kakashi? Vai tomar no cu, Kakashi é um saco, personagem chato. Chato pra caralho, ficar pisando nela e ela gosta.
Por que ela só gosta do Zé Droguinha? Por que ela só gosta dos descolados? Ali matando a mina que ele gostava. Então, depois de ter pensado muito a respeito, ele decide apoiar o plano do Tsukuyomi infinito, né? Que é como se você, basicamente, botasse um VR nas pessoas e todo mundo ficasse num sonho perfeito criado pra essa pessoa. Porque, de acordo com o Obito, um mundo onde a Rin não existia e um mundo onde aquele sistema do mundo ninja estivesse funcionando não fazia sentido. Era ilógico. Ele nega, mano. Ele é a negação. Ele é praticamente, não, eu não aceito. Eu não aceito isso. Não aceito. Não aceito. Não aceito. Ele não quer aceitar. E se ele não quer aceitar, o que ele vai fazer? Qual que é a alternativa que eu tenho? É isso? Então bora. Então bora nisso aí. Isso é um trecho da história que faz muito jus ao que o próprio Tobirama, o segundo Hokage, tinha falado a respeito dos Uchiha, né? Os caras amam mais do que qualquer outro personagem na história de Naruto. E ele é imaturo pra caralho, pô. Convenhamos, cara. O Obito, ele é imaturo pra porra. Ele é imaturo pra porra. Qualquer fã dele entende isso, mano. Ele é imaturo. Ele é um personagem imaturo. É um personagem que não amadureceu. É um personagem que nega. E se ele nega, ele não aceita a realidade como ela é. E se ele não aceita a realidade como ela é, ele não é maduro. Ele não consegue aceitar. Ele tá em extrema negação o tempo todo. Então, pra ele, mano, ainda tem algum jeito, ainda tem como fazer funcionar. Não rolou. E é isso aí. Mas quando esse amor vira ódio... Lógico que não é tão simples assim. Eu já falei muito mais sobre ele aqui no vídeo. Eu não vou repetir tudo de 1h25, né, caralho? Mas o cara é isso. Ele é negação. E ele não é apenas a negação, mas ele tenta justificar a negação com a questão do mundo ter feito isso. Se o mundo permite um mal tão grande, então esse mundo não deveria existir, cara. Ponto. O mundo tá errado. Se o mundo tá errado, vamos destruir o mundo. Bora criar um melhor. Essa é a lógica dele. Nossa, mas eles descem, vira... Bora criar um melhor, no caso, um que tenha o que eu quero, que é algo impossível. Então ele junta o trauma com essa mentalidade. Caralho! Ai, Então que até susto, filha da puta, caralho. aí, a história do Obito é bastante interessante. Do nada. Eu gosto muito dessa jornada que a gente tem no personagem, que inclusive tem até um encerramento do anime com uma música muito boa que É a melhor ending de todas, Essa ending aí é extremamente foda. mostra ali a jornada do Obito. O Obito, como vilão, ele é praticamente o personagem que cria a história de Naruto. Tipo, a maioria dos acontecimentos importantes, como a morte da Kushina e do Minato, o massacre do clã Uchiha, entre diversas outras partes importantes da história, o Obito tá sempre envolvido no meio por alguma razão. Então essa jornada de como ele era praticamente Ele fez tudo, moleque. Esse cara fez tudo. A história de Naruto é a história do Obito. um pseudo Naruto da vida, era um cara bondoso, era um cara tranquilo. Pra se tornar um vilão meio maníaco das ideias, tinha que ser uma descida bastante interessante. E eu gosto muito como o Kishimoto, a princípio, ele decide fazer essa descida do Obito, não ser simplesmente uma coisa gigantesca e grandiosa. O Obito no começo soa mais como um molequinho mimado, que não aceita a realidade, e é isso. Ele É isso aí. genuinamente se torna uma pessoa ruim e bem maldita em pouquíssimo tempo. Tipo, Sim. É consequência, ele vai criando justificativa, ele vai criando plano, ele vai seguindo, vai tentando moldar e criar desculpas pra ele continuar confortável na mentira. se a gente for pensar no que acontece Ele quer continuar na ilusão. depois que o Madara morre e o Obito decide assumir o plano do Tsukuyomi. Se você for pegar a maioria das coisas que foram rolando, tem um monte de ações muito desgraçadas que o Obito toma ao longo da história, que não tem uma motivação tão séria assim, e mesmo quando tem, ele sempre é mais maldito do que ele precisa. Quando o Kakashi mata Claro, lógico. Ele é uma criança, mano. Ele vai lá e ataca a Vila da Folha porque ele despreza a Vila da Folha. Ele ainda não tá formado naquela época. O próprio Camus falou, por que você tacou a Kurama na Vila da Folha, animal? Ele fala isso, né, sem entender a motivação do Obito. Mas a motivação é muito simples, é porque o Hokage é o que representa esse mundo. E eu quero destruir esse mundo. Então toma Kurama aí. Toma aí o que vocês estavam querendo proteger, toma aí. Tá ligado? E vai. E aí, ixi, e aí vai pra cima. Oi, boa noite a todos, como vocês estão? Salve, Hércules Biangu, tudo de buenas? Rin. O Obito disse que descobriu pouco tempo depois que isso era uma armação da Vila da Névoa. Então ele sabe que o Kakashi não foi o culpado pelo que rolou. Provavelmente Kakashi também estava sofrendo muito, porque, né, ele tinha perdido o pai. Ele sabe, mas ele não liga, porque aquele Kakashi não deveria ter feito isso. Ele quer voltar pra uma versão de Kakashi daquela época, sem ser esse, e uma versão da Rin, sem ser essa. Ele quer voltar. Ele não quer viver nessas versões. Pra ele, o Kakashi atual e nada é a mesma coisa. Ele tinha perdido o Obito, que era amigo dele. Ele tinha perdido a Rin, que era amiga dele. Então ele tava praticamente sozinho. Obito dias mais pra frente que não culpa Kakashi pelo que aconteceu. Mas mesmo assim, tipo, ele nunca mais foi ver o Kakashi depois. Lógico.
É irrelevante. Essa versão do Kakashi não importa pra ele mesmo fala. Disso. E claramente ele guarda um rancor, sim. Mesma coisa, inclusive, pro próprio... Lógico, rancorzaço, porque se o Kakashi não tivesse feito aquilo, se o Kakashi não tivesse falhado na missão, na cabeça dele, pelo menos, tipo, ele sabe que o Kakashi, né, não quis fazer, mas ele falhou. O Kakashi pra ele falhou. Então... Pro Minato, que era professor dele. E o Minato também falhou, tá ligado? O Minato e o Kakashi falharam em proteger a Rin. Cadê onde é que tava o Minato? Ele não sabe. Ele não sabe que o Madara tinha elaborado que o Minato ficasse longe de propósito. Tá ligado? Ele não esperava por isso, ele não sabia dessa parte também. O Minato nem tava ali na hora, mas pro Obito, o Minato tinha que estar. E ele claramente guarda rancor por causa disso também. Guarda. Fora o detalhe que quando ele tem a chance também, ele vai até a Vila da Neva, ele controla o Mizukage, né, que na época era um Jinchuriki, e ele faz rolar toda aquela parada que é conhecida como Névoa de Sangue, que é basicamente, ele controla o prefeito da vila e faz uma rebelião lá, que vira uma guerra civil, que milhares de inocentes morrem pra Coitado do Yagura. ele se vingar. O sistema do mundo ninja está destruindo tudo, nossa, esse mundo é muito terrível. O Obito indo lá fazer um massacre numa boa. Mas a Névoa Sangrenta já existia antes do Obito, pô. Pera lá, pai. Névoa Sangrenta já tinha esse título antes do Obito. Eles já tinham feito um monte de merda antes também, pô. Pera aí, pô. Porque ele claramente não é nem um pouco vingativo e mimado. Ah, e vale seu destaque, tá? Essa parte do personagem em si carregar muito ódio consigo não é um defeito do personagem. Exatamente, é como ele é, mano. É o vilão. É o antagonista aí, mano. É algo que até esse ponto da história eu acho bastante coerente. Uhum. Se a gente for pegar todos os Uchiha que a gente teve até agora na história toda... Pô, ele sempre foi imaturo, mano. A única forma que ele foi maduro foi quando ele percebe o canino branco, e aí o Kakashi meio que fala foda-se pro canino branco, ele fala, pô, pera aí então. Então vou jogar essa merda no lixo também. E aí a partir daí ele só fica imaturo mesmo. Eles são meio assim mesmo, né? Tipo, na hora que os malucos descem pro ódio, eles vão de uma vez. Mergulham. A próxima interação que o Obito vai ter com a Vila da Folha é muito tempo depois, né? No dia 1 da história. Onde ele solta lá a raposa de 9 caudas na Vila da Folha. Ela sai matando um monte de gente inocente e tal. E eles metem um insano lá praticamente. Muitas pessoas acham que esse pedaço da história não tem muito sentido. Porque Grande Gil mandou R$2,50. Grande Gil. Obito queria criar um mundo onde restasse algo pro Beta. No fim descobriu que não sobra nada. Ó ver. Não sobra nada pro Beta, meu mano. Infelizmente. Tadinho do Beta. Pobre Beta. Porque, primeiro, né, que o Naruto acaba ficando com o selo da raposa depois e o Obito não captura ele. Segundo, que ele matou Minato e a Kushina sem nenhuma razão aparente. Entre vários Pô, é o que o Minato representa, pai. outros detalhes. Mas sim, esse ponto da história tem sim algum sentido, jovens, por mais que, se você não se lembra muito bem, parece que não tem. Mas, primeiro, o Obito queria muito colocar os Uchihas sob suspeita. Ó, isso aqui, não ironicamente, é o Linkzinho explicando uma coisa que o Camus não entendeu. Isso aqui é um evento raro. Isso aqui é um evento muito raro, mano. Afinal de contas, assim, né? Mais pra frente, quando fosse rolar o massacre dos Isso aqui é um evento raríssimo. Uchihas e tal, ele tinha muito facilmente uma desculpa pra ir ali e sair coletando um monte de Sharingan pra botar no inventário dele. Afinal de contas, lembre-se que se tem uma coisa que o Obito tinha, era Sharingan guardado num spot. Queria esses Sharingans. E segundo, pelo menos se a gente for parar pra poder pensar na fórmula ou como aquilo ali estava sendo feito, a gente pode dizer que o Obito queria bastante também Obito e Sherry maiores betas? Pô, eu não sei o que a Sherry fez ainda, pera aí. romper um pouco os laços que ele tinha com a Vila da Folha. Que eu já acho que romper os laços foi um pouco demais, tipo, sei lá, ele podia passar ali e falar algum bagulho, ou ele podia simplesmente só cortar o laço da cabeça dele mesmo. Não sei se precisava ter aparecido e matado umas 500 pessoas do nada, assim. Ele não liga, pô, ele não liga. Não é que se precisa ou não, ele não liga. Não sei se precisava. Minato, como professor do Obito, sempre tratou ele muito bem. A Kushina, a gente sabe que nos fillers ela tratava ele muito bem, só que não tem nada muito canon a respeito, então não dá pra saber. Mas eram duas pessoas muito legais, tratavam ele bem, estavam vivendo uma vida tranquila, tinham acabado de ter um filho, nossa, a vida dele estava muito boa. Aí o moleque maldito teve que vir acabar com tudo. Claro que se vocês forem parar pra pensar aí no meio, tem alguns furinhos de roteiro ali, tipo, o fato do Obito nunca ter capturado a 9 caudas, é na realidade, cara, um ponto que o Kishimoto, né, o criador da história, não foi pensando tanto assim no começo da história, tipo... É lógico que não. Nossa, o Obito, porra, ele é quebrado demais, ele poderia capturar e tal, só que embora tenha esse fato, tem também o fato de que o Naruto tinha que ser o último a ser capturado, então, querendo ou não,
não tinha porque ele ir atrás do Naruto tão cedo. Se vocês pararem pra pensar, o poder do Obito, ele é tão roubado que ele nem precisava da Akatsuki. A Link precisava sim, porque os bijus, elas eram muito fortes. Mano, vocês já pararam pra pensar que o Obito, tipo, sei lá, eu acho que ele não tinha nem feito 18 anos ainda. Ele conseguiu botar o Mizukage, que era uma Jinchuriki, que controlava totalmente a sua biju, ele era um com a biju, ele conseguiu controlar o bicho intangível e o maluco teleporta. Esse é o nível. É isso aí. 14 anos nível Kage, né? Que a galera gosta de falar nível Kage pra tudo. Então, nível Kage com 14 anos. Sim. O Obito era nível Kage com 14 anos. Eu sei que grande parte das desculpas que a gente tem na história pro Naruto nunca ter sido capturado era que não, Naruto era E o Minato teria perdido se ele não fosse sensorial. vigiado o tempo todo. Naruto tava na Vila da Folha, que era muito bem vigiada. Sim, muito bem vigiada, né? Lá no Naruto clássico, o Itachi e o Kizami entram na Vila da Folha, comem um miojo, ficam... Mas o Itachi, ele tinha a chave pra entrar na Vila da Folha na questão da barreira. Ele tinha a barreira que ele conseguia saber porque ele já era da Ambu. Então ele conseguia entrar e sair. Ele é uma exceção fodida da regra. fazendo um monte de coisa, até finalmente alguns Jonin descobrirem que eles estão lá. Naruto era muito bem vigiado, porque o terceiro Hokage ficava olhando ele com aquela bolinha de cristal lá dele e tal. Só que se a gente for parar pra pensar mesmo, o Obito tem teleporte, brother. Nossa, mas nada impediria o Obito de chegar de noite, assim, quando o Naruto tava dormindo. Tem a barreira, pô. Não sei se a barreira funcionaria internamente. Acho que sim, na real, porque o... Qual que é o nome dela? A forma animal do Pen, ela atravessa a barreira e depois invoca todo mundo, né? Eu não lembro qual que é a consequência disso, se ninguém percebe eles lá, ou coisa do tipo, mas o fato é que era pra ser só um inimigo, né? Que eles detectam primeiro e depois ela invoca geral e todo mundo aparece lá. Então acho que seria o mesmo princípio. Talvez a barreira detectasse ou não, tem que pensar um pouquinho. Vral, sugou ele pra dentro do Sharingan, foi embora, botou ele num Genjutsu. O Obito podia ter feito isso quando o Naruto tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade. Inclusive, fica o detalhe aí, eu achava muito da hora se tivesse alguma realidade alternativa, alguma parada assim, onde o Obito tivesse tido isso como parte do plano. Tipo, ele capturar o Naruto quando ainda era criança e criando o Naruto numa boa mesmo, sabe? Tipo, sabendo que ele ia ter que matar o Naruto depois e tal. Ué, Link, por quê? Primeiro que eu sempre tive aquela síndrome adolescente, que eu sempre achava da hora quando tinha aquelas fanarts do Naruto com o traje da Akatsuki. Imagina, o Obitão criou o Naruto. Não era muito difícil fazer o Naruto gostar mais dele do que da Vila da Folha. Todo mundo na Vila da Folha tratava o Naruto mó mal. Era o Obito comprar uns 10 brinquedos pro moleque, alimentar ele direitinho, brincar com ele numa tarde ali, mano, ele já ia ficar tranquilo. Ah, Link, nada a ver, isso não combinaria com o Obito. Não, isso nunca funcionaria porque, porra, roubaram a Kyuubi. Como assim, caralho? Sarutobi, Jiraiya, todo mundo vai atrás dessa merda, cara. Vai estancar a guerra muito mais cedo. Ele é um vilão sério, ele não faria isso. Fala isso pro Tobi, que passou a primeira etapa toda do Shippuden fingindo que era um idiota. Existe uma desculpa depois que foi dada no Shippuden também, que é que o Naruto tinha que ser o último bicho a ser capturado, né? Sim, tinha essa desculpa criada pelo Kisame e que ela não faz o menor sentido se você olhar em retrospecto. É porque se ele fosse o primeiro, então aquela estátua lá, a Gedomazo, ia entrar em desequilíbrio e tal, então eles tinham que capturar os bijus. O Linkzinho viu todos os meus vídeos, viado. Ele faz uma puta pesquisa no meu canal, certeza, mano. Agora confirmou, já era. Em uma ordem, o que Já não faz o era. menor sentido, na verdade, porque eles capturam o Gaara primeiro, que é a biju de uma cauda, aí depois eles vão... Não, o Gaara já tinha sido capturado depois das outras. Tinham duas que tinham sido capturado antes, que é... Acho que é o 4, que é o cavalinho, o golfinho, que eu não lembro o nome, e a 7 já tinham sido capturadas antes do Gaara. Então, tipo, a ordem nunca foi um ponto relevante. E aí no Shippuden falam que o Madara fala, não, tem que colocar em ordem, o caralho, ele vai lá e coloca em ordem. Eu sei que tem que colocar em ordem, Zetos, cala a boca. Sendo que a Gedomazo já desde o começo não capturou em ordem, então... vão pro 3 caudas, aí voltam pra 2, aí depois eles vão pro 5, tipo, não tem uma ordem exata, é mentira. Kishimoto meteu muito louco nessa desculpa aí. Tanto o Kishimoto meteu o louco que eles falam, tipo, não, o Naruto tem que ser o último a ser capturado. Mas lá em Naruto clássico, eles mandaram o Itachi e o Kizami Ele viu meu vídeo de novo. Eu falei também sobre isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. pra Vila da Folha pra poder capturar o Naruto, sendo que eles não tinham pegado nenhuma biju ainda. Se eles mandaram o Itachi e o Kizami, o que tinha impedido o Obito de ir até lá então e capturar o Naruto, sabe? Tem uns furinhos de roteiro no plano do Obito. Existe um outro furaço de roteiro que é muito conhecido também na história, que é a parte da Guerra Ninja, né? Que ela aconteceu por nenhuma razão. Tipo, a gente sabe que o Obito, pra poder fazer o plano do Tsukuyomi infinito, ele precisava do poder também da 8 caudas e da 9 caudas. Só que mais pra frente, na própria guerra, a gente descobre que ele não precisava do poder todo. Tipo, ele pega um tentáculo que eles tinham lá da 8 caudas. Isso não é furo de roteiro não, pai. Para. Isso não é furo de roteiro não. Isso só é uma escrita bosta, pô. Mas não é furo de roteiro não.
Achei que ele ia meter um louco aí, maneiro, mas agora cagou o vídeo todo. Agora cagou o vídeo todo, cagou o vídeo todo, cagou o vídeo todo. E ele pega o Só vai se salvar se falar que o analista é muito maneiro. Aí eu vou falar que o seu vídeo é muito bom. Mas se não for isso, irmão, cagou o vídeo todo. poder dos dois Edo Tenseis, né? O Kinkaku e o Ginkaku. Também tinha um pouco do chakra na Nove Caudas e ele consegue fazer invocação, que é bastante engraçado, né? Se você for pegar, tipo, o Obito foi lá, todo pimposo, os 5 líderes das maiores vilas ninja que existem, ele vai lá e fala, não, eu declaro a 4ª Guerra Mundial Ninja. E no final isso foi pra absolutamente nada. Ele poderia só ter ido pra um canto e invocado a estátua, usa lá o tentáculo que ele tinha do Oito Caudas, usa lá a parada do Ginkaku e do Kinkaku que ele tinha, que Ele nem sabia desses random aí, caralho. Ele nem sabia desses malucos aí, pô. tava ali com o Kabuto, tava bem de boa, mas não, ele quis declarar uma guerra porque o Kishimoto queria que o arco final de Naruto fosse uma guerra e aí isso acabou acontecendo. Vamos voltar aqui, vai. Eu sei que vocês querem saber mais a respeito do personagem dele do que do plano, então vamos lá. Tempos depois... Tem toda a questão também do Jubi imperfeito, porra. Que o Obito fica depois imperfeito, mano. E aí depois que o Madara rouba literalmente a Kurama, aí sim vira... Ah, enfim. O caralho é 4, Depois rola o massacre do clã Uchiha. Que, como eu falei pra vocês, o Obito foi lá pra poder catar Sharingan. Uma coisa que eu acho interessante desse ponto também é que o Obito, se não me engano, ele não foi criado pelos seus pais e sim pelos seus avós. E eu não sei se eles já teriam morrido nessa época do massacre do clã Uchiha ou não, só que eu só acho muito engraçado esse pequeno detalhe que talvez o Obito Ele deve ter matado a avó dele, provavelmente. tenha passado a peixeira na família dele também. Por nenhuma razão. Bom... Não, porque ele não se importa, cara. Ele não se importa, essa é a razão. Tendo dito isso, enfim, a próxima vez que nós vamos ver o Obito de fato, depois de a gente ter toda aquela Ele não liga, ele só tá olhando pra frente, ele não tá olhando pro que tem aqui. Ele só tá olhando pro depois. O depois vai vir depois. E é isso aí. síndrome dele como Tobi lá no começo do Shippuden, é quando a gente vai pegar lá no final da história da Guerra Ninja mesmo, onde, como eu disse pra vocês, é apresentado o Obito mostrando seu rosto. Inclusive, vale esse destaque, essa fase da história de Naruto, o bagulho tava no auge de uma forma. Eu lembro Tava cinema, né? que um dos maiores No mangá tava muito bom, mano. Porra, olha esse cenário, cara. Olha essa porra toda estralando, um monte de pedra toda fodida, fim do mundo. Vral, revelação. Eu lembro que eu tinha, sei lá, meus 13, 14 anos nessa época aí, irmão. Eu fiquei pulando na cama quando eu percebi que, porra, caralho, é ele, mano. É ele. Agora, nossa, eu sabia que era ele, nossa. E aí, irmão, aí puta que pariu, velho. Nossa, criança fez meu dia. Eu lembro desse dia até hoje, cara. Tava no colégio quando revelou essa porra. Desenhei o Obito pela primeira vez lá no caderninho, todo torto. Falei, nossa, irmão, que foda, que plot twist foda. Naruto, o melhor anime de todos. esse destaque, essa fase da história de Naruto, Tava o bagulho tava estralando. naquela fase que todo mundo ficava pensando como é que era o Tobi e tudo mais. Todo mundo achava que ele era o Madara, ao mesmo tempo que ele não é. Ah, é Madara, mané Madara. Aí mostrou que o Madara existia, todo mundo ficou mais cagado na salsa ainda. E a gente finalmente descobria que ele era o Obito e como foi todo... Nunca acreditei que ele fosse Madara de verdade, mano. Nunca. Impossível esse cara mascarado. O maior ovo de Páscoa do Naruto vai ser o cara que ele disse ser. Que brocha. Não, brocha. Esse é que nem Zetsu. toda aquela história do passado dele. Como eu disse pra vocês, parte do que me faz gostar bastante desse ponto da história é que o Obito já foi apresentado desde uma certa parte dela como uma pessoa genuinamente ruim e ele meio que nega a realidade, né? Tipo, o Obito despreza o mundo ninja. Ele guarda a raiva do Minato, ele guarda a raiva do Kakashi e de acordo com ele mesmo, qualquer pessoa que esteja vivendo no mundo ninja, em algum momento vai ficar que nem ele. Se uma pessoa perder alguém que foi importante pra ela, isso vai acontecer inevitavelmente. Em algum momento essa pessoa vai odiar a realidade e o ciclo vai sempre continuar e etc. Ele tenta provar esse ponto pro Naruto quando ele mata o Neji lá na história. Eu acho que apesar de serem pontos bastante interessantes, o Obito, ele sempre foi tratado, pra qualquer pessoa que tá lendo a história, como um bebê chorão, mano. O Obito, ele sempre foi tratado, pra qualquer pessoa que tá lendo a história, como um bebê chorão, mano. Porque se você for parar pra pegar essa ideia do Obito, qualquer pessoa que passar por esse sofrimento vai amaldiçoar o mundo Shinobi. Tem um monte de personagens na Vila da Folha mesmo que Não, na moral, ele não tá errado não, cara. Um monte de personagem fez a mesma coisa que ele, pô. Não é todo mundo não, mas é tipo uma caralhada de gente. Ele prova o ponto dele com o Pen. Ele prova o ponto dele com o Pen tanto que o Pen foi ele que fez. Tipo, tá lá, tá ligado? E na real não foi ele que fez. Ele só falou, ó, quando der merda contigo, vem me procurar. E ele foi lá, deixou. Aí, ó, tô aqui todo dia. Ah, deu merda contigo? Ó, quem diria? Bora lá então. É tipo isso, tá ligado? O Gaara é a mesma merda. Gaara seria um vilão também. Um antagonistinha. Qual que é o nome dele? O Sasuke também, o Itachi. O Itachi é exceção, né? O Itachi, eu acho que se o Sasuke morresse, aí sim. Aí largava tudo pro alto. Aí foda-se, aí já era. O Madara, mesma coisa. É, cara.
É, cara. Sofreram muito mais que o Obito e reagiram muito menos do que ele. Tipo o Sasuke, por exemplo. Eu sei que o Sasuke vai ter a fase dele adolescente, gosta de ouvir Linkin Park, vai ter. Mas se você for parar pra olhar o passado do Sasuke, quando o Sasuke era uma criança de 5 anos, de um dia pro outro, a pessoa que ele mais admirava na vida, que era o irmão dele, foi lá, matou a família toda, deu uns 200 traumas pra ele e foi embora sem mais nem menos. Sasuke cresce com aquele objetivo de matar o Itachi no começo e tudo mais, né? Aquela parada super Ed, que ele queria ser Dark. Só que se você for pegar no começo da história de Naruto, quando tava rolando, por exemplo, aquele exame lá pra eles verem. Então, aí é que tá. Deu igual. Foi igual o Obito. Qual que é a diferença? O Obito encontrou o Madara. O Itachi, o Sasuke, não tinha encontrado ninguém. Não tinha encontrado ninguém. Tinha encontrado o Kakashi, que dava umas dicas e pá, poder, não sei o quê. Só que sempre o Itachi ia lá e reforçava, ó, você vai se fuder, você é fraco, você é um lixo, você te falta ódio, não sei o quê. E na primeira oportunidade dele ganhar poder com o Orochimaru, ele foi, mano. Ele foi a mesma coisa. Mesma coisa que o Obito. A diferença é, o Orochimaru veio depois. Só. E teve que ficar reforçando. Só isso. É basicamente isso. O ponto do Obito continua justificável no caso do... Não justificável, né? Ele se faz... O Obito tá certo com relação a esse ponto de dor transformar as pessoas e faz elas ficarem desse jeito. Porque foi isso que fez o Sasuke virar o Sasuke. Querendo ou não. Foi isso. Virarem genins, né, contra o Kakashi. Naruto, Sasuke e Sakura. Quem que é a primeira pessoa que dava comida pro Naruto com um gesto genuíno de bondade, né, porque eles precisavam passar no teste? Era o Sasuke. Lá no arco da ponte com os Zabos, ó, o demônio do gás oculto. Quem que se jogou na frente do Naruto pra poder morrer se sacrificando por ele, achando 100% que ia morrer mesmo? Lembrando que naquela época, Sasuke e Naruto nem eram grandes amigos, eles estavam começando a se conhecer. Sasuke poderia ter os seus lapsos ali, né, ele era meio arrogante às vezes, meio babaca outras vezes, mas durante toda a parte inicial do Naruto clássico, mesmo depois de ter vivido todos os traumas que viveu, Sasuke ainda era um cara legal. Você tem ali no... Aí ofereceram poder pra ele, adivinha o que aconteceu? E aí ofereceram, ó, você quer fazer seus objetivos? Você quer fazer seus objetivos? Tá aqui, ó, vem pegar. Pega na minha mão. Ele foi, moleque, de boca, ele caiu de boca. Caiu de boca, nem pensou, só foi. Abandonou a porra toda, falou, não, é isso aí, vou ter que ir lá e pá, vou fazer o meu. Por quê? Por causa do meu trauma. Isso aí, é o mais importante. É o mais importante de tudo. Ah, mas ele era um cara legal. Era um cara legal. Mas ele foi moldado por isso e virou o que virou, mano. No meio da história, outros personagens que também estavam negando a realidade e que depois foram se descobrindo, tipo Neji, Gaara. Esses, por exemplo, tinham se tornado vilões mesmo na parte inicial do clássico. Mas quantos outros não tinham passado exatamente pelas mesmas situações e ainda se mantiveram como boas pessoas? Que paralelo maior a gente tem com essa história, além do próprio Kakashi? O Kakashi tem um passado, se você for pegar de lado ali, mano, mais tenso do que do Obito. E a trajetória dele tem muito mais perdas do que ele também. Kakashi começou a vida perdendo pai, de uma forma bem bad, assim, bem... A diferença é que o Kakashi sempre teve poder, mano. O Kakashi sempre teve poder. O Kakashi nunca teve nenhum objetivo. O objetivo do Kakashi desde sempre foi... pá. Aquilo ali, sobreviver. Nunca teve ninguém falando, ó, você quer poder pra mudar o mundo? Vem comigo, vem comigo. Nunca teve nada, nenhuma tentação pro Kakashi. O Kakashi é alvo de tragédia. Ele é literalmente, mano, só se fode. Todo mundo que ele gosta morre. É isso. É só isso. Não tem um inimigo em si. Não tem um inimigo que, pá, é isso. Não, o pai dele se desviveu. A mãe dele, não sabemos. A Rin foi ele mesmo. E o Obito foi ele mesmo também. De acordo com ele, né? Na cabeça dele dessa época, foi ele mesmo. Então, tipo, o Kakashi não tem alvo pra vingança. Não tem alvo pro ódio. Não tem. Bem pesado, ele se isolava bastante por causa disso. Depois, ele foi lá, começou uma amizade, pá, perdeu o Obito também. Passou-se pouquíssimo tempo disso, Vral. Perdeu também a Rin, todo o seu grupo inicial, ele tinha perdido. Virou um ninja bem solitário ali, com quase nenhum amigo em volta. Pois é, agora eu te pergunto, e se tivesse sido outra pessoa que tivesse feito aquilo lá, tá? Mano, esquece, os Kakashi ia atrás, os Kakashi ia caçar. Ia falar, opa, eu sou Ambu mesmo, né? Bora lá, bora rastrear com os doguinhos. No máximo, o Gai se aproximava um pouco do Kakashi e tal. Aí a gente passa mais o tempo da vida do Kakashi, ele perde o Minato também. Ele não tem ninguém que ele gostava no começo da vida dele, a não ser o Gai. E aí a gente vai voltar. Ele perde o Minato, ele nem sabe quem que é o vilão, quem que é o inimigo. Não sei quem que é o inimigo, é a Kurama? É a Raposa? A Raposa tá dentro do Naruto, o que ele vai fazer, mano? Tá ligado? Ele pode odiar o Naruto por isso, mas, tipo, é uma pessoa que ele já aceitou depois de perder todo mundo, né? Tá, ver o Kakashi ter grandes laços na vida dele quando ele se torna professor. Mesmo assim, continuou um cara gente boa.
O Obito, por conta do mundo ninja, ele pode ter perdido a Rin naquela trama ali, ele pode ter perdido algumas outras pessoas, mas ele ainda tinha toda... E outra coisa, ele é o Uchiha, tá? Tem que lembrar que o cara é o Uchiha. O Uchiha não tem escapatória, mano. O Uchiha é diferente de pessoas normais como o Kakashi. É diferente. É simplesmente diferente. Família e o clã dele estavam vivos, ele ainda tinha amigos na Vila da Folha, ele ainda tinha o Kakashi, ele ainda tinha o Minato, ele literal, cara, o Obito era uma pessoa que se tornou uma pessoa ruim, e esse era meio que o ponto do vilão dele. Mas tá, Link, por que você tá batendo tanto nesse ponto de que o Obito é trabalhado como essa pessoa meio mimada na história, e como o vilão dele é escrito um pouco em cima disso? Bom, porque eu acho que isso se torna um problema apenas, jovens, no final da sua história, e a forma como ele termina de ser desenvolvido. Até aqui, jovens, se vocês forem pegar tudo isso que eu falei no vídeo, mesmo que você concorde ou discorde de mim, eu acho que até o ponto atual, o Obito é trabalhado como um vilão bastante interessante na história de Naruto. Ele realmente é um cara que manipula bem as cordas no fundo, manipula Nagato, manipula outros personagens, cria a Katsuki como um todo praticamente, né, da forma como a gente conhece. Ele é um personagem bastante interessante, muito forte talvez, tem um furinho ou outro ali nos planos dele, e talvez o criador da história tenha feito ele um pouquinho apelão demais, talvez, mas ainda assim é um excelente vilão trabalhado até aquele momento. Agora, quando a gente chega na Guerra Ninja, eu acho que as coisas complicam um pouco mais. É no momento da guerra que aquele paralelo entre o Naruto e o Obito começa a voltar a existir, trazendo bem à tona aquela coisa de que eles eram iguais no passado, o Obito é meio coitadinho da vida, triste igual o Naruto era, eles tinham o mesmo sonho de virar Hokage, olha só. Coisa que já foi muito trabalhada em todos os vilões da história de Naruto também, tipo, cada vilão que foi muito importante na história do Naruto, se a gente for pegar, ele acaba tendo sim um papel como se fosse um paralelo do Naruto, sabe? O Gaara era Jinchuriki como Naruto, sofreu muito na infância como ele, então o Naruto entendia o Gaara. Nagato era aluno do Jiraiya, os dois compartilhavam aquela ideia de tentar encontrar uma paz pro mundo, né? Um ponto de paz pro mundo ninja. O Nagato tinha um plano um tanto quanto bizarro e muito... Não é à toa que o Naruto é a ponte. É a ponte para a paz. E ele é uma ponte para a paz, sendo também a ligação desses vilões e convencendo eles a entrar nessa ideologia. Naruto é sobre ideologia também, é muito foda. Muito exagerado. Só que o mundo ninja em si já era aquela coisa toda, o Nagato achava que aquela era a única solução, e o Naruto não tinha uma solução. Então, eles eram sim um paralelo um do outro. O Obito é engraçado, porque apesar dos dois terem um começo com uma história parecida, e a história tentar passar essa ideia de que eles também são paralelos entre si, tipo, o Obito é quase como se fosse Naruto, eu acho que não, eles não são. O Obito como personagem, se a gente for pegar mesmo, ele não é só um cara que passou por perdas e determinado por causa dessas perdas ele quer mudar o mundo ninja de uma forma. Tipo, ele não vai lá e, por exemplo, muda o mundo pra ele. Ele não vai lá e tipo, vou me colocar numa ilusão pra poder viver aqui a vida toda, negando a realidade. Não, ele vai lá, a namoradinha dele morre, ele fala, tá, e se a gente matasse milhões de inocentes, destruísse um monte de lugares, criasse guerras e mortes sem sentido, pra gente ir lá e colocar todo mundo numa ilusão sem que as pessoas queiram, pra que elas nunca mais vivam a realidade. É isso aí. Ele nega o mundo, ele destrói o mundo para reconstruir o mundo. Esse é o Obito. É isso que ele quer fazer. Ele nega o mundo e ele vai destruir tudo. Tudo isso que tirou tudo dele é uma vingança contra o mundo que tirou tudo isso dele. E ele não quer só colocar ele mesmo numa ilusão. Ele quer fazer tudo isso, quer destrinchar todo o ódio dele. Acabou? Beleza. Agora, bora lá encontrar Rin. É isso. Ponto. É isso que ele quer. É isso. Esse é o plano maior. Por mais que o Naruto consiga entender a dor do Obito, eu acho muito meia boca a conclusão do personagem, onde o Naruto mete o Jesus reverso, né? Ele perdoa o Obito por ter feito tudo que ele fez e tal, e passa ele pro outro lado, e o Obito, depois de já ter ido tão longe assim, por causa do planinho mirabolante dele, ele vai lá e vira a casaca quando o Naruto perdoa ele. Caraca, ele tá inspirado, hein? O Camus inspirou esse aí. Esse vídeo aí é uma mistura de eu e o Camus, mano. Faz parte dos mocinhos por, tipo, uns 10 capítulos ali antes dele ser morto de uma forma bem patética. E aí, depois que ele é morto de uma forma bem patética, ainda tem uns outros furinhos de roteiro mó aleatório. Tipo, eu gosto muito do momento que o Obito morre. Aí, do nada, ele tá lá no paraíso se encontrando com a Rin. Aí ele vai lá e volta, fala, não, calma aí que eu vou... Nossa, é muito feio, né, mano? É muito feio isso, velho. Nossa. Entregar um negócio pro Kakashi. E ele, metaforicamente, volta e entrega o Sharingan pro Kakashi. Aí o Kakashi consegue fazer um Suzano perfeito do nada.
foda. Eu acho a morte do personagem do Obito e todo o pedaço final da história dele meio meia boca. Por mais que eu sei, tem pessoas que acreditam que isso combina com a história do personagem do Naruto. Não, o final dele é meia boca mesmo. O final dele é bem ruim. Esse finalzinho aí Ele ter não só, tipo, perdoado o Obito, mas não seguir com rancor dele. Eu entendo até a ideia do Naruto não seguir com rancor e tal, não se render ao ódio, porque isso é parte do personagem dele. Só que ele perdoar o Obito, e aí, tipo, todo mundo perdoa o Obito naquela cena metáfora que tá todos os ninjas assim com a mão estendida. Mas aí, de repente, o Naruto soltou um discurso, o Obito ficou meio chateado, começou a pensar, falou, nossa, né, mano, viajei, nada a ver esse plano. E mudou de lado. Eu acho que depois de ter ido tão longe assim... Não. Essa parada aí dele ter sido convertido pelo Naruto foi bom, mano. Nossa, foi bem feito. Foi tipo 3 capítulos, 4 quase, só de diálogo, só deles tentando chegar num acordo, só deles tentando chegar numa conclusão. Você vai me convencer? Como que você vai me convencer? E dá-lhe 3 capítulos diretos só disso. 3 semanas, tá? 3 ou 4, não lembro agora se são 3 ou 4, mas tipo, porra, mano. Se forem 4, é um mês só do Naruto e Obito. Ideologia. Mano, não é pouca coisa. Tipo, realmente é bem construído o bagulho. E faz total sentido, porque a única pessoa que pode parar o Obito é ele mesmo. Não é à toa que ele vê ele no Naruto. A única pessoa, ele tenta muito convencer o Naruto de que ele tá certo. Ele tenta muito convencer o Naruto de tipo assim, olha como o mundo é ruim, tá ligado? Vem pro meu lado. É direto. E é muito bom, é realmente muito boa essa parte. Assim, eu realmente gostaria que o ponto final dele fosse realmente ir com tudo até o final. Ele ia morrer como o vilão que ele foi desde o início. Mas bom, acho que o que eu tinha pra falar é isso, então... Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau. Top. Apesar dos apesares, é isso aí.